Momento do Discipulado. O início do discipulado de Jesus, segundo o Evangelho de João. Cada evangelho tem a sua peculiaridade. Lucas começa lá dos primórdios com o João Batista, e o pai dele, o Zacarias, a mãe dele, a Isabel, e traz umas histórias muito lindas sobre o nascimento de Jesus, depois sobre a sua criação, e traz o episódio dos 12 anos de idade, quando provavelmente ele foi fazer a bar mitzvah. O judeu faz essa como que primeira comunhão aos aproximadamente 12 anos de idade, e Jesus ficou interrogando os doutores. Provavelmente ele foi lá para ser interrogado, mas ele acabou interrogando os doutores, impressionou bastante todos aqueles que entendiam da lei. Lucas traz esses relatos muito interessantes. Cada evangelho traz de uma maneira o relato do início. O Marcos é mais objetivo e já começa com o batismo de João Batista, e é muito prático, muito rápido, focalizando a ação, o evangelho de Marcos. Mas o evangelho de João é um evangelho que eu considero assim um pouco atemporal, um evangelho que não se preocupa com a cronologia. É muito interessante e foi o último a ser escrito. É um evangelho muito diferente. Ele focaliza Jesus, então, indo para ser batizado pelo João Batista. O João dá muita ênfase ao João Batista, testificando de Jesus. Jesus foi então para ser batizado, João Batista o batizou e Deus lhe revelou algo. Aquele que você batizar, sobre quem vir pousar o Espírito Santo, esse é o meu filho amado, é o que batiza com o Espírito Santo, é o meu enviado. E o João Batista entendeu e saiu batizando. Ele mesmo diz, olha, para que ele fosse manifesto, eu vim batizando com água, até que quando o batizei, o Espírito Santo desceu como pomba sobre a cabeça dele, e então eu entendi que ele era o escolhido de Deus. E logo a seguir, ele pode dar o testemunho, o João Batista, de que era necessário que Jesus crescesse e que ele diminuísse. A minha missão já está cumprida. Eu vim batizando com água até que ele seja revelado. Quando ele já está revelado, a honra agora é para ele, e é necessário então que eu diminua. De fato, João Batista diminuiu até ser preso e decapitado na prisão. Mas quando ele estava batizando, o Espírito Santo veio confirmando, desceu sobre ele como pomba. Mas interessante, não foi o Espírito Santo que a pomba que falou, foi a voz do céu que disse, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. Este é o meu filho amado. O João Batista formou uma convicção tal, é importante que a gente observe isto, ele formou uma convicção tal que ele pôde recomendar aos seus discípulos que fossem discípulos de Jesus. Ele não queria ficar disputando discípulos. De vez em quando eu encontro uma certa concorrência na igreja, a pessoa brigando para segurar um discípulo, para não perder, para o discípulo não ir para outra célula, e isso não é bom. A pessoa que está no agrado de Deus está pensando como João Batista, que ele cresça e que eu diminua. Se Deus levou esse discípulo que eu pude fazer até agora para que outro cuide dele, amém.
eu sou um cooperador na obra de Deus. Eu não sou o dono da obra e a honra não é para mim. Eu sou um servo para obedecer o Senhor. Então, o início discipulado, eu fiz, foi um privilégio eu poder ser usado por Deus para discipular alguém. Mas agora que ele cresceu, eu passo para outro, a liderança de outro. A gente deve entender assim, quando você é líder de uma célula, a célula é para ser dinâmica, não é para ser estática, é sempre a mesma coisa, 10, 20 anos, as mesmas pessoas. É para ser dinâmica, gente nova e alguns que estão ali formados, eles já vão sair como obreiros para outra célula, para outro trabalho, outro ministério que Deus determinar. A nossa alegria deve ser em formar pessoas como ministros. Agora, quando eles são formados, eles não vão ficar a vida inteira debaixo das nossas asas, não. Na nossa célula é como uma escola. O objetivo da escola é trazer o aluno desde o princípio até que se forme. Uma vez que o aluno se formou, ele já sai para outra. Não tem que ficar na escola a vida inteira. A gente não tem que ficar esquentando banco de igreja a vida inteira. A gente não tem que ficar sempre na mesma célula, do mesmo jeito a vida inteira. Não, a célula é para ser dinâmica, é para crescer, se multiplicar. Tem que haver esse movimento de crescimento e multiplicação em obediência ao Senhor. Você entende isto? E o João, então, João Batista, entendeu esta situação. Ele entendeu que era muito importante dar toda a honra para Jesus, passou os discípulos para Jesus. E o texto, então, diz que no dia seguinte, ele também não demorou, não. No dia seguinte ao batismo de Jesus, ele viu Jesus passando por ali e apontou para os seus discípulos dele, João Batista. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando os discípulos de João Batista ouviram isso, passaram a ser discípulos de Jesus. E Jesus olhou para eles com, claro, um olhar muito terno, amoroso, e disse: o que vocês estão buscando? Pois é, isso é fundamental. O discípulo, o bom discípulo, aquele que já está buscando a Deus, com sede espiritual, está querendo ser discipulado. A gente não pode discipular uma pessoa que não quer. Jesus mandou pregar o evangelho, o querigma, em grego, a proclamação para todos, querendo ou não querendo, principalmente os que não querem. Uma irmã estava me dizendo: pastor, eu estou querendo falar de Jesus na minha família, mas está muito difícil. Eu fui falar com uma sobrinha, ela disse que não se interessa. Eu perguntei a ela se ela se interessava para eu falar de Jesus, ela disse que não. Aí eu fiquei sem jeito. Eu disse: minha irmã, você tem que anunciar para ela, querendo ou não querendo, as 4 leis espirituais. O plano de salvação. Você é pecador e vai para o inferno, porque o salário do pecado é a morte, a menos que você tome o remédio. Se você não tomar o remédio, que é a morte de Jesus, você vai pagar o seu pecado no inferno. E se você aceitar Jesus, se entregar a Ele, tomar essa decisão pessoal, o sacrifício de Jesus valerá para você perante o Senhor, e você receberá o perdão, a adoção de filhos, você receberá, então, toda a bênção prometida pelo Senhor. Mas você tem que tomar a decisão. Eu falei isso para ela porque ela está querendo que a menina se interesse. Eu disse: ela é uma pessoa natural, cega espiritualmente, não entende as coisas do espírito. Se ela tem saúde e tem comida, tem prazeres, ela não tem motivo para buscar ao Senhor, a menos que ela sinta o cheiro da morte perto e a angústia do inferno, a convicção de pecado. E é sobre isso que você vai ter que falar. O querigma, a proclamação, a evangelização é para todos e até para aqueles que não querem. Mas o discipulado é só para aqueles que querem. Não se pode discipular uma pessoa que não quer. Vai ser perda de tempo, vai ser desânimo para quem tentar discipular alguém que não queira. Então, Jesus se interessou, viu que os discípulos de João o estavam seguindo. A Bíblia faz referência a 2 deles, o André
e o Pedro, que era seu irmão, mas certamente que houve outros também que eram discípulos de João Batista e que foram seguindo a Jesus. Jesus se voltou para ele e perguntou: o que vocês querem? E eles disseram: está com o Senhor. Onde é que o Senhor está morando? Aí, então vocês venham comigo. E se tornaram discípulos. É uma decisão muito simples, muito bonita. Discípulo é aquele que segue. Você quer ser abençoado? Siga o seu mestre, o seu líder, ande com ele, aprenda com ele. Um dia você vai fazer a mesma coisa. E eles foram então e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele. Isso já era a parte da tarde. E entre eles era o André, irmão de Simão Pedro, e ele achou primeiro o seu irmão, Simão. Ô Simão, achamos aquele de quem Moisés falou na lei, o Messias, e levou o Pedro a Jesus. Pedro já tinha também muita sede espiritual e Jesus teve uma revelação: tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas ou Kefa, que quer dizer Pedro. Tu serás chamado Pedro, que significa pedra mesmo, duro. E o Pedro sentiu o amor de Deus. Ele sentiu a unção de Deus naquelas palavras e a partir dali não largou Jesus nunca mais por nada. Mas no dia seguinte, Jesus, com eles, chamando, pregando, chamou o Filipe, que era de Betsaida, da mesma cidade, do André e de Pedro. E o Filipe logo achou o Natanael, e Natanael teve ali uma conversa importante com Jesus, era um pouco assim, cético. Filipe, será que de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Aquilo é uma terra tão ruim. Vem ver, você vai conhecer. E então, quando ele conheceu Jesus, se apaixonou por Jesus e Jesus já teve revelação para ele também. Bom, a nossa atividade precisa ser dinâmica, ungida, cheia de alegria, determinação, como a de Jesus. Jesus começou assim, por indicação de João Batista, e fazendo os primeiros discípulos, segundo a descrição no Evangelho de João. Isso para nós deixa um modelo. Meu irmão, se você ficar parado dentro de casa ou em cima do celular o dia inteiro, você nunca vai fazer discípulo nenhum. Você tem que se deslocar, cumprir o ID de Jesus, tem que ter alegria em falar de Jesus para todas as pessoas e observar quem atende, quem se interessa. Não dá para discipular quem não queira ser discipulado. O candidato a discípulo tem que se interessar e tem que ser um privilégio para ele poder aprender de alguém que aprendeu primeiro, alguém que vá falar sobre o que Deus quer, a resposta de Deus para a vida dele ou dela. Isso precisa ser importante para quem vai ser discipulado. E cabe a você olhar, observar quem é que está com interesse. Não tente discipular quem não queira. Agora, pregue para todos, querendo ou não querendo o Evangelho. Mas o discipulado é especialmente só para aqueles que querem. Observe, Deus sempre vai colocar uma pessoa no seu caminho querendo. Aí a responsabilidade vai ser sua. Ame a obra de Deus e faça isso com amor.